fazer o cadastro nesse programa, se roubarem, e quem comprar esse celular roubado vai receber uma mensagem falando: caríssimo, esse telefone está cadastrado como alvo de crime, vá à delegacia. Pois muito bem, para divulgar... Fazia tempo que a gente não falava da Daniela Lima, hein? Sim. Daniela Lima veio trazer a notícia, o governo vai pra cima dos roubos de celulares. Vamos lá, quero ouvir, tô curioso, o que o governo vai fazer? É o seguinte, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ontem fez um discurso num evento no Ceará e falou: olha, eu não vou permitir que o Brasil se torne a república dos ladrões de telefones celulares. Por que o presidente disse essa frase? Não, República dos Ladrões do Orçamento Público, né? Caso não foi. Eu fui tentar entender, apurar, porque política de segurança pública, e isso é muito importante você ter em mente até na hora de votar, é responsabilidade, segundo a Constituição, dos governadores. Mas, finalmente, Pausa. o Palácio do Planalto... De nada adianta os governadores terem o controle das polícias estaduais, se na hora que as polícias estão atuando, né, o bandido é preso, ele vai atuar, ele vai ser autuado e ele vai ser regido pelo Código de Processo Penal, o Código Penal, que são matéria federal. A Daniela Lima quis parecer muito inteligente, porque no fundo ela quer jogar a culpa da crise de segurança no Brasil sempre nos governadores, né, que é eximir o governo federal. Mas vamos lembrar o seguinte, os governadores não têm capacidade de legislar matéria penal ou matéria de processo penal nos seus estados, porque se eles pudessem, a gente poderia ter, igual nós temos nos Estados Unidos, estados com legislações diferentes. Por exemplo, vocês sabem que nos Estados Unidos tem aquela coisa do, se eu for pego em tal estado, lá tem cadeira elétrica, não, outro não tem cadeira elétrica, lá tem prisão perpétua, lá não tem prisão. Por quê? Porque lá você tem um federalismo muito mais intenso em que os estados podem deliberar matéria penal. Aqui não tem. Então ela tá, o que ela tá jogando é uma malandragem. E aí eu volto põe na tela o Lewandowski falando. O Lewandowski disse que a polícia prende mal e o judiciário é obrigado a soltar os presos, né? Traduzindo o que o Lewandowski fala. O governador prende, mas as leis que mantêm o cara preso não são do controle dele, não estão na mão dele, estão na mão do governo federal. Só que ela joga essa malandragem. Isso é malandragem. É impressionante, cara. Você ficar trabalhando com político, discurso político, você começa a ver nas entrelinhas, né? Porque alguém brifou, ó, fala isso, tem que mostrar que isso é a resposta. Ó, Dani! Oi, querida, fala. Dani, deixa claro que isso é culpa dos governadores, é matéria dos governadores. Tem que deixar claro que o Lula tá tentando agir, mas assim, se tá ruim é culpa do governador. Tá, não, quer que eu falo do governador de oposição? Não, só fala que é dos governadores. O pessoal tem que entender. Isso é uma brifada. Ela foi brifada nisso. Vamos lá. O Planalto parece ter entendido o óbvio. Uma parte da conta da sensação de insegurança está caindo sobre o presidente da República. Olha lá! Tá que pariu! É tão óbvio, né, cara? Nem, assim... Tão óbvio, é tão descarado. É tão descarado. É tão... in your... aqui, ó. É tão óbvio. Se a Globo News parece que assim, a gasolina é culpa do ICMS, que é dos governadores. O ovo é culpa do não sei o que dos governadores. O imposto é culpa dos governadores. Agora o herói Lula vai salvar a gente. Isso, não, e uma parte a culpa tá caindo nele. Ô, Daniela Lima, explica aí por que os ministros do Lula, tá? A Aniele Franco recebe o Comando Vermelho e o PCC. Explica aí. Explica aí porque a Aniele Franco, ministra do Lula, e o ministro do STF, o Barroso, fizeram um filme de uma ONG ligada ao Comando Vermelho e ao PCC. Ora, porque esse é o governo que abre a porta pro crime organizado. Esse é o governo que abre porta pro crime organizado. Que não altera uma lei. O Kim entrou com um monte de lei à base do governo. Votou contra todas as leis que o Kim propôs pra alterar a legislação penal brasileira. Ora, se votaram contra, vocês não estão ajudando nessa luta. E por conta disso, o Lula está ensaiando esse novo discurso. E vai começar por algo que vem mobilizando atenções. Tem gente morrendo porque as pessoas querem roubar um aparelho celular. Pois muito bem, vai ter uma grande ofensiva do governo federal para tentar mostrar alguma ação. Tem dois pontos importantes aqui. Primeiro, a ofensiva, depois o papel do Ministério da Justiça nisso. Aliás, a PEC da Segurança Pública, que era alvo de muita dúvida dentro do Palácio do Planalto, foi defendida ontem, publicamente, por Luiz Inácio Lula da Silva. Voltando para a primeira fase do bastidor, vai haver uma campanha grande para divulgar um programa que já existe e foi alterado para ampliar o seu alcance. Chama Celular Seguro. É um programa do governo federal, ele não é novo, tem mais de um ano que ele está aí na rua. Você vai lá, cadastra o seu telefone... Não é aquele papo que a Tabata e o Janones ficavam falando, né? Não, porque aí o seu celular vai rastrear... Não, por favor, não, deixa eu ouvir até o fim, né? Vamos lá. Dados. A partir de agora, ele vai se inspirar num programa, num modelo que teve bastante êxito no estado do Piauí e que dá uma espécie de chassi, sabe o chassi?
Eu vou trazer resultados de segurança pública do Piauí! Gente, o Piauí tá inovando. O Piauí é um... O Piauí não dá pra trazer exemplo de nada! Com todo respeito ao Piauí, os caras tão lascados, o Piauí. Piauí é perigoso, é pobre, não tem... É um lugar com... Tá disputando com Alagoas, a maior taxa de analfabetismo no Brasil. Inseguro pra um cacete. Não, Piauí tá com um programa que é o... Vocês estão loucos, cara. Gente, ó, o governo... Vamos pegar um cara que é governador do Maranhão, uma desgraça. Vamos botar ele no STF, ministro da Justiça. Não, pegar uma política pública do Piauí. Chassi do carro, vai dar uma espécie de chassi pro seu celular. Você vai... É isso. Agora vai. Já não tem? Ai, riso. Eles vão fazer o quê? Eles vão fazer um registro, um cadastro nacional de celulares. Me lembra igual aquele cadastro nacional de cachorros que não fazer pra tu tributar o teu cachorro no final. Vai fazer o cadastro nesse programa, se roubarem, e quem comprar esse celular roubado vai receber uma mensagem falando: caríssimo, esse telefone está cadastrado como alvo de crime, vá à delegacia. Pois muito bem, para divulgar... a existência desse programa, que no início, na saída, conseguiu rapidamente alcançar números relevantes, mas estacionou em 2,5 milhões, creio eu, de usuários. Eu vou pegar aqui o dado certinho para vocês. O governo vai fazer essa mega ofensiva para tentar mostrar que está fazendo alguma coisa, que tem um plano, que tem um projeto. Na outra frente, vem uma novidade para uma administração dita de esquerda. O ministro Ricardo Lewandowski está finalizando, a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um projeto que amplia a pena para o crime de receptação de produtos roubados. E aí, o que você precisa ter? Que é o pele do Kim. E assim, só pra explicar uma coisa. Como tem um projeto, assim, eles não podem furar fila na Câmara. Existe uma regra geral. Se já existe um projeto versando sobre um tema, não adianta ele protocolar. Ou seja, quer dizer que o governo Lula vai querer andar com o projeto do Kim? O que nós temos. E, engraçado, quando eu apresentei e aprovei aumento de pena para furto, roubo e receptação, que, aliás, gente, está próximo a ser aprovado no Senado, vamos ver se o Lula vai vetar ou se ele vai sancionar, mas, quando eu aprovei na Câmara dos Deputados, o PT votou sim a retirada de pauta, votou sim para que meu projeto não fosse votado. Depois, quando eu também apresento o projeto para acabar com esse entra e sai, né, desse solta bandido, né, para lá e para cá, ter 10, 15 passagens pro sujeito ser preso preventivamente, já ó, foi pego em flagrante, crime é hediondo, ou é assalto, ou ele é miliciano, ou é membro de facção criminosa, já vai ficar preso preventivamente, já perdeu o direito de responder em liberdade. Ou então é um crime menos grave. Mano, a partir da terceira vez, pode até ser um crime mais leve, mas cara, terceira vez já você vai ficar preso. Sinto muito, ninguém mandou, porra, pela terceira vez, pegamos uma, pegamos duas na terceira. Agora, colocou a arma na cabeça de alguém, matou alguém, torturou alguém, estuprou alguém, meu amigo, é na primeira vez, é preventiva, não vamos nem esperar te condenar, você já vai responder preso. As esquerdas também se posicionaram contra. Esse é um projeto que agora está no Senado. Quero ver, quando for aprovado no Senado, se o Lula vai sancionar. Saidinha, fim da saidinha. Eu sou um dos coautores do fim da saidinha. O deputado Fonão tá com a voz melhor, né? Provamos. Lula fez o quê? Foi relatado pelo nosso secretário Derrite. Lula fez o quê? Vetou. Nós derrubamos o veto. Então o discursinho, conversinha mole de segurança pública tá achando que ele vai enganar quem, né, com essa história? Tá achando que ele vai engambelar quem, falando que agora tá se preocupando com segurança pública? Quem tem em mente, né? O governo tá indo para esse projeto olhando especificamente roubo de celular, de cargas, que virou um problema para o empresariado no Brasil, e também de fios. Sabe o famoso gato net? Pois é. O projeto está nas linhas finais no Ministério da Justiça, já com o aval do Palácio do Planalto. A ideia é apresentar esse combo. Celular seguro de um lado, cadastre seu telefone, tem esse programa, o governo federal vai avisar. Moça, altere o Código de Processo Penal. Acabe com a progressão. Aumente muito as penas. Muito. Acabe lá com a porcaria do juiz de garantia, com a audiência de custódia. Acabe. Construa mais presídios. Já. Faça isso, tá? Aumente o poder para as polícias estaduais. Assim, só de fazer isso, aumentou as penas para roubo, furto, receptação, aumenta bastante, tá? E altere o Código de Processo Penal de modo a facilitar todo o processo de prendeu, levou, deteu, tá preso lá, tal. Assim, você já vai ter muito resultado. Eu quero saber por que nada nesse sentido está avançando. A única coisa que eles estão falando em alterar a matéria penal ali é alterar a pena do cara da receptação. Oh, não, altera. Que é importante. Mas não é só isso. E fazer um chassi de celular. Ou seja, você vai aumentar o custo da produção do celular, você vai criar um procedimento, você já vai criar Robocelbras, né? Vai criar uma agência nacional, tipo a
A Agência Nacional de Celulares Roubados vai ser criada, né? Pra ficar cuidando desses procedimentos. É uma coisa um pouco mais simples. Na minha lógica, a coisa é assim. Prende, ou pegou em flagrante, leva a óbito. Prendeu, matou, prendeu, matou. Tá rodando na internet vários vídeos meus, prendeu, matou, prendeu, matou, prendeu, matou. Mas é muito simples, prendeu ou matou. E tem que ser mais claro, e o bandido tem que perceber, pô, ou vou ser preso e vou ficar na cadeia, vou ficar muito tempo preso, ou vou a óbito. Cheguei com o celular, cheguei com minha arma, fui matar alguém pra roubar um celular, igual aquele ciclista que foi morto, morri. Morri, que pena. Morri. Fui dessa pra uma melhor. Desgraça, né? Putz, né? Receptação, hein? Tô aqui, sou daquela tribo de paraguaios que montaram uma... Aqui, não sei se vocês viram, tem uma galera paraguaia, fica fingindo que é... Não, sou índio e tal. Estavam lá levando celular roubado pro Paraguai, levando coisa de brasileiro roubado pro Paraguai, né? Puta, pegaram a gente. Presos. Aí todos assim, né? A tribo dos tá na cadeia. É isso, leva preso, foi preso. Que droga. Que pena, fui preso. Que pena. Bastante tempo, talvez costure uma bola. Talvez não costure a bola, não. Talvez vai ficar preso só e já era. Latrocida, puta. Polícia, vamos pegar e só passar fogo no cara? Vamos pegar o cara, ó, flagrante, ó. Pegou em uma semana, é flagrante ainda. Pau. Puta, levou a óbito. O cara matou alguém, foi morto pela polícia. Que pena. Dói. Não devia doer tanto. Vocês tinham ver. Olha, eu vou explicar uma coisa, tá? Existe uma correlação direta entre a ausência de conscienciosidade, ou seja, a ausência de pensar no futuro, de ter a preferência temporal, e crime. Ou seja, se você não tem muita conscienciosidade, você tende a cometer crimes. Porque a pessoa que comete crimes vai também no impulso, que é a recompensa fácil. Então a pessoa que não tem conscienciosidade, ela trabalha com um sistema de recompensas quase animalesco, tudo muito simples. Quero sexo rápido, quero, né, dinheiro rápido, quero felicidade, quero bebida, quero prazer fácil, quero fazer o mal, eu vivo uma briga. Você é muito simples ali. Então, assim, pra você educar esse cara, né, pra você trazer cultura pra esse cara alterar esse tipo de comportamento, já não é fácil. Então, esse cara tem que trabalhar com estímulos quase pavlovianos, assim, né? Se pegar você morre. Eu vou morrer. Então se eu pegar a arma pra tirar e alguém roubar só, eu vou morrer. Não quero. Eu não quero. Aí ele não mata ninguém. Por quê? Porque esses caras, assim, por culpa de várias coisas, né, são vários fatores, é uma coisa multifatorial, eles existem. Nós temos criminosos, assim, na casa dos centenas de milhares espalhados aí pelo Brasil. E assim, esse cara faz cálculos muito simples, às vezes o cálculo é muito estúpido pra ele. Mas ele faz o cálculo sim. Então a gente tem que deixar mais simples ainda o cálculo. Ele tem que ter medo de ficar preso por muito tempo ou de morrer. Ele tem que ter esse medo. São coisas, sabe? Até bichos, sabe? Por exemplo, você tá lá, né? Você é um bicho, você é um mamífero, você vive ali na África, e aí você adentra um lago, tem jacaré. Você tá se cagando, você tem que correr pro jacaré não te pegar. Você tem medo de morrer, sabe? Medo da morte? Sou uma zebra, vou correr lá do jacaré, o jacaré vai me matar. O bandido é mais ou menos isso. Tô com medo. Vou matar. Vai aparecer o policial, arma, morte, não quero. Pronto. Porque os estímulos são meio simples, os estímulos que você precisa pra esse bandido. Muito simples. E é impressionante como funciona. Olha, assim, o esforço que o Brasil precisa ter pra contrariar, tá, uma norma, uma lei da natureza, que é a preservação da própria vida. Então, assim, comportamento de risco X, consequência Y, né? Então, para eu não ter essa consequência Y, por exemplo, morrer ou ficar preso muito tempo, eu não posso ter o comportamento X, tá? Pra gente negar isso, a gente ficar com criminalistas e filósofos e sociólogos, tem um projeto intelectual voltado a fazer a gente contrariar o básico, que é o que a gente faz aqui no Brasil, tá? Porque se a gente fizesse o básico, já tava rolando. Aí vem aquela coisa do Foucault, a sociedade da punição, vigiar e punir, não sei o quê. Não, porque a torre do não sei o quê. Vigia, pune, tá? Bastante bandido. Não é pra vigiar e punir um humorista que tá produzindo conteúdo, ou um cara que falou que fulano é gordo, ou não usou o pronome certo. Isso é um estado totalitário, tá? Agora, o crime violento, sabe? O crime violento tem que ter muita vigilância e muita punição. Muita vigilância, muita vigilância. Precisamos de um Xandão contra bandidos reais. Essa é a real. Tá? Precisamos de uma vigilância e uma punição duríssima contra bandidos reais. E o bandido real tem que ser muito punido. Ele tem que, assim, morrer de medo. A existência dele, tá?
enquanto bandido, tem que ser um pavor eterno. Ele tem que viver com o corpo dele carregado de cortisol. Ah, tô morrendo, muito estresse. A ponto dele foi lá e procurar um emprego. E é isso. O cálculo hoje tá fácil. Tá fácil. Então eu acho muito engraçado isso. Eu acho cômico. Né? O Kim mostrou ali, né? Agora eles querem andar com esse tipo de matéria, né? Sendo que eles votaram contra o tempo todo. E por que eles fizeram isso? De maneira bem clara. Por quê? Porque o Sidônio, que é o marqueteiro do PT, chegou e ele vem fazendo essa mudança de approach do governo. Ó, governo, vai mudar todo o approach. A população está preocupada com segurança pública. Então vamos alterar a nossa linha sobre segurança pública. Ó, a nossa fama é de imposto. Então eles estão fazendo várias medidas que são de caráter eleitoreiro. Meramente eleitoral. Então o governo Lula, ele tá dando uma guinada em direção ao centro, que não é suficiente para resolver problema nenhum, mas que tem um caráter meramente eleitoreiro. Não vai resolver bosta nenhuma. Tá? E não é que a gente não tem que... então, Renan, você é contra passar esses projetos? Não, a gente tem que fazer andar, mas nós temos que lembrar que esse governo é um governo que sabota. E mais, nós temos que usar essa oportunidade para lembrar, vamos aumentar as leis penais, vamos endurecer a coisa para bandido, porque aí eles não vão, porque o Sidônio vai falar, não, vamos endurecer aí a bancada do PT. Não, nós somos um partido que vota pelos direitos humanos. Vamos escancarar a fraqueza deles, vamos para cima desses vagabundos.